e nas mastopexias secundárias, terciárias, quaternárias. Então, quem já fez uma vez uma mastopexia vai fazer a segunda, a terceira ou a quarta vez, cada vez que você mexe, você pode atrapalhar a circulação daquela região, daquela areola, por exemplo. E aí você pode aumentar estatisticamente o risco de necrose de areola. Mas não é porque operou a quarta vez a mama que vai ter necrose, não. Vai depender muito da circulação daquela região, tá? E nem toda reoperação de mama é igual à anterior. Às vezes pode ser que a terceira e a quarta seja uma cirurgia mais econômica, uma cirurgia menor, que às vezes nem vai mexer na areola, vai mexer às vezes só na vertical, tirar um pouquinho de pele, ou vai corrigir uma cicatriz que ficou um pouquinho larguinha. Então pode ser uma cirurgia mais simples, não necessariamente aumentar esse risco, tá? Também falando que já que eu falei em alargamento de cicatriz, comum, né? Principalmente para redução de mama e para pexia, porque você teve junção vertical da cicatriz. Então, deixa eu ir aqui para os meus desenhos. Gente, eu como desenhista sou mais ou menos. Mas só pra vocês entenderem, tá? Então vamos lá. Ó, então aqui imagina que tem uma mama de perfil e aqui uma mama de frente. Então essa cicatriz vertical que a gente faz aqui na mastopexia, essa aqui vai ter sempre uma cicatriz aqui, né? Em volta da areola, uma cicatriz vertical e depois a outra que fica escondidinha aqui no sulco. Essa cicatriz aqui vertical, ela tá juntando essa pele do lado lateral e essa pele do meio. Além do que tá juntando com essa cicatriz, com essa areola e juntando com essa pele aqui do abdômen. Então é uma região que tem junção de peles, né? Então aqui embaixo e aqui em cima são regiões que mais comumente o pontinho abre. E como você tá? Você fez uma pence, vamos imaginar que fez uma pence ali, na vertical. Vamos imaginar que a vertical é uma pence numa calça, só que você tá fazendo ali na mama. Você fez essa pence e tá colocando uma prótese, por exemplo, ou tá reestruturando o tecido mamário. Então você tirou aquele excesso da mama redutora que precisava e o que restou de tecido você tá fazendo como se fosse uma prótesezinha. Então você tá colocando um volume naquele lugarzinho ali, naquele polo medial. Essa cicatriz, essa pele vai recobrir essa prótese ou esta mama reposicionada, que com o tempo elas vão pesar em cima dessa cicatriz. Então o peso que vai ter em cima dessa cicatriz, vertical principalmente, pode fazer que com o tempo ela dê uma esgarçadinha, faça como se fosse uma estriazinha. Então a hora que a gente termina a cirurgia ela tá fininha, tá um risquinho, mas com o tempo, pelo próprio peso, ela pode dar uma aberturinha, então a cicatriz pode ficar um pouquinho larga, tá? Se ela ficar larga, a gente espera essa mama desinchar, espera mais ou menos 1 ano, se tiver pele suficiente novamente, aí a gente vai, tira um pouquinho dessa cicatriz e faz uma nova cicatriz na tentativa de deixar essa cicatriz mais fina, tá bom? Falando em cicatrizes, queloides também podem acontecer em toda cirurgia, em qualquer região do corpo. Agora acabei de atender uma paciente que a gente pôs prótese há 5 anos atrás e ela foi pôr um piercing na orelha, fez um queloide. A cicatriz da mama tá bonitinha, tá fininha, mas fez um queloide aqui na orelha a hora que pôs o piercing. Então, queloide também não é um carimbo, não é que a pessoa sempre vai ter. Pode nunca ter tido, em algum momento passar a ter naquele momento. E quer dizer que o próximo piercing que ela vai colocar vai ter? Não necessariamente. Quer dizer que a próxima cirurgia plástica que ela fizer, ela vai ter um queloide? Não necessariamente, não é um carimbo. Porque é um processo de cicatrização naquele momento. Então, se naquele momento o organismo entendeu que não estava muito bom, foi para um lado de queloide. Ou poderia ter cicatrizado perfeitamente ali. Claro que teve uma vez, já fica um pouquinho com a pulguinha atrás da orelha. Evita furar o outro lado, né? Mas não dá pra falar que com certeza vai ter, tá? Mas é uma sugestão que a gente não vai fure o outro lado, por exemplo, tá? Porque também aqui você tem chance de infecção, às vezes não foi material estéreo, colocou qualquer coisa. Então, às vezes, além do furinho, teve um machucadinho maior ali, não controlado, que acabou
aumentando essa chance de infecção, tá? Agora acho que a gente tá conectado no Face, a gente tava só conectado pelo Insta, ele tava caindo toda hora. Tudo bem, Lucimara? Obrigada que você me deu boa noite, agora eu sei que vocês estão me ouvindo. Mas foi gravado esse comecinho, depois a hora que eu for compartilhar, vocês vão conseguir assistir o início da nossa live, que também tem 10 minutos só que a gente começou, tá bom? E durante vocês podem me mandando perguntas também, tá, gente? Senão eu fico aqui tagarelando e aí eu não vejo as perguntas de vocês, mas vocês podem me interromper. Então a gente estava na primeira questão que me mandaram em relação aos riscos. Falamos dos 3 principais, estamos falando um pouquinho de cicatriz. Cicatriz alargada e cicatriz queloidiana. E qual que é a diferença de cicatriz queloide e cicatriz hipertrófica? Existe uma diferença. A hipertrófica ela é um pouco mais branda. Ela é mais aquela cicatriz grossinha, mas que ela não ultrapassa os limites da cicatriz. O queloide, ele ultrapassa. Então, por exemplo, essa paciente foi por um piercing, então ela fez um furinho. Mas a cicatriz que ela apareceu aqui era uma jabuticabinha, mais ou menos, grandinha. Então, ela está maior do que o furinho que foi colocado, tá? Então, a gente fala que o queloide, ele ultrapassa os limites da própria lesão. Ele fica maior do que o próprio corte ou do que o próprio furinho. A cicatriz hipertrófica não, geralmente o corte fica um pouquinho mais grossinho, mas ela não ultrapassa, não fica tão grande, tá? A alteração de sensibilidade na mama pode ocorrer. Pode ocorrer em qualquer uma desses 3 tipos, ou na prótese, ou na redução, ou na pexia. Vamos lá no meu desenho. Por quê? Porque a inervação que vai levar a sensibilidade pro mamilo, ela vem daqui de trás. E ela vai passar assim, ó, no meio da mama. Vai vir aqui da costela pro músculo, no meio da glândula, vai chegar no bico. E quando a gente vai pôr, por exemplo, uma prótese aqui, ou vai descolar essa mama, tirar tecido, ou vai fazer uma pexia, a gente vai descolar essa região aqui, que é onde o nervinho passa, tá? Medialmente, no centro da mama. Claro que existem os nervinhos que estão passando pela lateral e um pouquinho mais pro medial. Então, algumas pacientes vão ter a sensibilidade normal, não vão ter alteração. Mas aquelas que tiverem alteração é por conta disso, porque ali no caminhozinho do nervo tá agora colocada a prótese ou a nova glândula da paciente, tá? Então, acho que em relação a risco seria mais isso. Outras coisas, gente, que podem acontecer. Se a gente for falar de risco, nem que eu faça um livro só sobre isso, eu ainda vou conseguir falar todos eles. Por quê? A medicina não é uma ciência exata. Ela é uma ciência, né, que depende de cada organismo, depende de cada paciente. Então, tem os riscos mais frequentes e aqueles que a gente quantifica, né? Mas pode acontecer outras coisas que a gente não está esperando? Pode. Então, de repente, o paciente pode ter uma alergia a um anestésico. Raríssimo, raríssimo. Mas pode. Então, por que a gente precisa estar num hospital que tenha toda a estrutura? Porque existe aquilo que não é programado, aquilo que não foi mencionado para aquela cirurgia, tá? Apesar da gente sempre pensar em tudo, às vezes a gente ainda pode se surpreender. Então, o anestesista, quando vai anestesiar, ele tem que ter um antídoto ali do lado, porque se o paciente tiver alguma coisa, né, alérgica, às vezes dá tempo de reverter, né? Como é o tempo de recuperação? Dolor. Bom, então em relação a risco, ok? Se vocês tiverem mais alguma pergunta, me falem. Como é o tempo de recuperação? Dolorido? E quais são os cuidados? Gente, não costuma ser uma cirurgia dolorida, né? Quem estiver me ouvindo, já tiver operado, quiser compartilhar, pode compartilhar. Claro que nos primeiros 3 dias é o pico do inchaço. Então, vai estar um pouquinho mais inchadinho, um pouquinho mais dolorido pelo estiramento dessa pele. Os homens talvez não vão entender muito bem isso, mas mulheres, vocês, quando vão numa festa de casamento ou quando vão num baile de formatura e ficar a noite inteira de salto alto, geralmente chega lá às 7, 8 da manhã em casa, o pé tá um pãozinho e tá doendo. Não só pelo salto, mas pelo inchaço. No dia seguinte, às vezes a gente não colocava na salmoura o pé. Não sei se hoje se faz isso, mas quando eu ia em festa de formatura, a gente fazia isso, pra ver se dava uma diminuidinha, né, do inchaço. E doía, porque tava inchado, aquilo ficava pesado. Então, essa sensação de peso, de estiramento na mama existe por causa do inchaço até o 3º dia ser maior, tá? Então, pode ficar um pouquinho doloridinho, mas é uma cirurgia habitualmente tranquila de pós-cirúrgico, tá?
Tempo de recuperação. Então, vai depender de qual dessas 3 cirurgias a gente tá falando. Prótese recupera mais rápido, então vamos pensar aí mais ou menos uns 15 dias. Redução de mama, se eu tirei 200 gramas é uma coisa, se eu tirei meio quilo é outra coisa, se eu tirei 1 quilo é outra coisa, né? Então vai ser de acordo também com a quantidade de tecido que a gente tirou, o tamanho da cicatriz também que foi feito, necessário para retirada de pele, né? Mas vamos considerar em média, prótese vai uns 15 dias, redução epexia de 20 a 30 mais ou menos. Se tiver tudo bem nesse período, a gente começa a liberar a paciente para dirigir em torno de 20 dias, a atividade física em torno de 30 dias, mas isso quem vai definir vai ser a sua cirurgiã ou seu cirurgião, de acordo com os seus retornos semanais. Aí a gente vai vendo como o paciente está cicatrizando e vai liberando uma coisa ou outra, tá? Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Lourdes Tuzi. Você é de onde? Lourdes, sou de Americana, interior de São Paulo, perto de Campinas. A Lucimara Santos perguntou, doutora, minha filha de 19 anos pode pôr silicone nos seios? Lucimara, ela ainda é menor de idade, mas ela pode, né? Desde que tenha autorização dos pais. Menores de 21 a gente precisa de autorização dos pais. Não vejo problema. Se for uma vontade dela e a família concordar, não tem problema, poderia. Desde que ela já tenha provavelmente menstruado há mais de 2 anos, com certeza, né? Não deve ter menstruado aos 17. Pelo menos esse intervalo de 2, 3 anos da menarca, que é a primeira menstruação, que aí é quando a mama ainda tá se formando, tá? A Glória, doutora, boa noite. Sei que aqui não é sobre isso, mas eu gostaria de saber se atende pela Unimed. Sim, Glória, atendo, tá? Vamos ver aqui então pelo Insta se tem uma pergunta. Não, vocês estão muito quietos no Instagram hoje. Então, vamos continuar. Fiz bariátrica e as mamas estão indo em direção ao umbigo. Ai, que dó. A mastopexia seria com prótese? Depende. Tem paciente que a mama está flácida, mas que tem volume. Então, se o paciente tem pele sobrando, mas tem tecido, eu posso usar o próprio tecido do paciente. O que acontece muito em quem faz bariátrica é que o tecido, ele realmente atrofia. E aí a mulher realmente fica só com pele. Se for uma quantidade de tecido muito pequena, a gente precisa associar, sim, a inclusão da prótese de mama. Então, a gente pode fazer mastopexia com ou sem prótese, dependendo se a paciente tem ou não tecido, tá? As cicatrizes somem depois de quanto tempo? Não somem. Então, cicatriz, ela é pra sempre. O que pode acontecer? Pode ir clareando ao longo do tempo, mas isso vai depender de paciente para paciente. Tem paciente que cicatriza, que clareia rápido a cicatriz, tem paciente que hiperpigmenta, então que fica mais escura e demora para clarear, e tem paciente que a cicatriz fica mais branquinha do que a própria pele. Exatamente da mesma cor da pele não vai ficar. Ela pode ficar muito discreta, mas ela sempre vai existir, tá? Então a gente nunca pode falar que a cicatriz vai sumir, porque a cicatriz sempre vai estar lá. Eu tenho uma cicatriz na testa dos meus 5 anos, hoje eu tenho 38. Então tem 33 anos que essa cicatriz tá aí. Mas ó, ela tá aqui, tá vendo? Mesmo ela sendo muito antiga, ela ainda tá aqui. Então as cicatrizes não somem, mas elas podem ficar bem discretinhas, tá bom? E aí depois de quanto tempo vai depender da cicatrização. Pelo menos os 6 primeiros meses a gente sabe que é o processo é a fase inflamatória, então é a fase mais ativa da cicatrização. Então essa cicatriz está vermelha neste período esperado, tá? Ai, doutora, mas eu quero ir pra praia, o que eu posso fazer para essa cicatriz ficar mais clara? Existem algumas situações que a gente pode tentar acelerar esse processo então de vermelhidão. Procurar o dermato para fazer uma luz pulsada ou um laser específico para vaso, que aí vai fechar um pouquinho mais rápido esse vaso e aí a cicatriz clareia um pouco mais rápido. Agora, usar creme clareador para essa fase não vai valer muito a pena, porque você não está tratando pigmento, você vai estar tratando vaso. E aí, se você quer passar um creminho lá, um clareador que a gente usa para melasma, por exemplo, né? Aí a gente vai estar gastando à toa, tá? Então, se for clarear a cicatriz antes de 6 meses, geralmente é vascular. Essa cicatriz está vermelha, tá bom? Doutora, depois de quanto tempo de ter feito a mastopexia, poderia fazer bronzeamento? Depende. Bronzeamento de máquina, jamais, nunca, never. Se a cicatriz estiver clara, você pode se expor ao sol
assim que ela ficar clarinha, tá? Claro que de repente fez a cirurgia em julho agora e vai pra praia em dezembro e ainda tá vermelha, não vai deixar de ir pra praia, né? A gente tem que ter um bom senso. Então, se o paciente tá clareando, o que eu vou orientar? Passe muito protetor solar, né? Não fique lá estirada, tomando sol especificamente, né? Coloque uma saída de praia mais clarinha, mais branca, que reflita mais a luz, que não tenha tanta absorção. Repasse o protetor toda vez que tiver percebendo que tá escorrendo, que suou, toda vez que entrar na água, tá? Então, tem alguns cuidados para evitar que essa cicatriz pigmente. Pigmentou, voltou da praia, aí procurar o dermato para começar a clarear aquela cicatriz. O que a gente tem que ter em mente é quanto menos eu machucar essa cicatriz, quanto menos eu estimular a pigmentação, ela ficar marrom, melhor, mais fácil, você vai ter um resultado mais rápido. Se você chegar lá, não passar protetor, ficar deitada, tomar sol direto, pior sol, mais forte, ela vai clarear, vai escurecer com mais rapidez. E aí depois para clarear é mais difícil, tá? Lúcia, Americana, a gente atende perto de Limeira, tá? Quanto tempo depois de parar de amamentar pode-se pensar em operar as mamas? Excelente pergunta. Então, geralmente, um intervalo mínimo a gente deve respeitar em torno de 6 meses, tá? A gente sabe que a mama vai regredindo bastante ao longo do tempo, até 1 ano às vezes regride. Agora tem paciente que às vezes já tá naquele desmame gradual. Às vezes mama só uma vez por dia, ou às vezes mama só de noite, às vezes nem mama, é mais chupeta, é mais aquele contato mãe-nenê e nem tem tanta produção de leite. Então aí a gente fala mais ou menos em torno de 6 meses. Agora, a mulher que interrompeu a amamentação, por exemplo, com 4 meses, voltou a trabalhar, teve que interromper totalmente, aí de 6 meses a 1 ano pra gente poder programar a cirurgia, tá? Por quê? Porque a mama vai ainda diminuir bastante. Às vezes vamos pensar que você achou que a mama diminuiu, a gente programou uma prótese de 250 e aí depois ela continuou diminuindo e a gente deveria ter posto uma de 300, né? Então o ideal é que a gente espere o organismo realmente chegar no seu nível, no seu stand-by, ali no seu nível de hemostasia, no seu nível normal, pra gente poder fazer uma intervenção que tenha um resultado satisfatório, tá? A sensibilidade das mamas é alterada após a cirurgia? Pode ser. Então, falando um pouco de estatística. Ai, credo, já são 6h10, mais 5 minutos. Falando um pouco de estatística, 95% das mulheres voltam a ter a sensibilidade normal na mama e na areola. 5% podem ter alteração, tanto para mais sensível quanto para menos sensível. Então, pode o nervinho crescer demais e às vezes ter uma hiperestesia, então um dolorimento na região, ou ao colocar a lingerie, ou ao toque, ou a hora que encostar, pode ficar sensível. Ou a mulher pôr a mão, apertar e não sentir, ficar meio dormente, então uma hipoestesia. Então, 5% das pacientes podem ter tanto essa alteração para mais ou para menos. E ao longo de 2 anos, a gente sabe que é o tempo de crescimento desse nervinho, tá? Então, até 2 anos a gente fala que pode melhorar, tá bom? Ai, senhor! Caiu. Gente, desculpa. Pera aí que esse meu apoio aqui soltou. Vou segurar na mão. Aí não tem perigo de cair. Quais são os riscos da cirurgia da mama e qual a probabilidade de complicações? Então, acho que eu já falei no comecinho, né? Não vou repetir essa pergunta. Colocar prótese e histórico familiar de câncer de mama. Quais são os riscos? Gente, então quem tem histórico da família ter tido câncer de mama, a gente vai ter que fazer o screening normal. Então, a partir de 35 ou de 40 anos, dependendo do grau de parentesco, né? Independente se tem ou não histórico, quando a gente tá pensando em fazer mamoplastia, a gente vai fazer os exames de imagem, então, dependendo da idade, ou a gente vai fazer o screening com ultrassom de mama ou com mamografia. Pacientes que já têm prótese ou com mamografia, ultrassom ou, em alguns casos, inclusive a ressonância, pra gente saber como é que tá essa prótese. E a probabilidade de complicações, ela não é maior se a gente teve algum histórico de câncer de mama na família. O que a gente precisa é manter esse acompanhamento depois, né? Então, lembrar que aí a gente vai, além da mama em si, para avaliar, a gente vai ter que avaliar a prótese também. Então, não tem muita diferença. Antigamente, a gente achava que você tendo um histórico de câncer de mama na família, que você deveria colocar a prótese atrás do músculo. Hoje em dia, a gente sabe que isso não é mais uma necessidade.
a gente consegue fazer o screening mesmo essa mama, mesmo essa prótese estando atrás da glândula, tá bom? Então não precisa mais colocar atrás do músculo por causa desse histórico aí de câncer de mama na família. Gostaria de saber se é possível refazer a cirurgia de mamoplastia redutora, pois passei pelo procedimento há cerca de 6 meses e acho que ainda está grande. Sim, né? Mas ainda é cedo, 6 meses. Então, qualquer reintervenção que a gente faça, o ideal é que a gente espere pelo menos 1, 2 anos. Mama, prótese, redução, nariz, abdômen, né? Por quê? Porque o organismo tá nessa fase de cicatrização até 2 anos aproximadamente. Então, isso tende a melhorar. Então, às vezes, tem paciente que tem edema residual. Então, demora, às vezes, para aquele inchaço sair completamente. Às vezes, tá com a sensação de que tá grande, ou que tá inchado, ou acumulado alguma coisinha. Então, para reintervenção, e lembrar que quanto mais a gente mexe na mama, maior o risco de necrose de areola, né? Então, o ideal é a gente espera isso tudo esfriar, esse processo inflamatório cicatrizar bem, para depois pensar em reintervenção, tá bom? Então, eu sugeriria que essa paciente esperasse um pouquinho mais para mexer. Mas dá, se de repente achou que ainda ficou grande, dá para diminuir ainda um pouco? Provavelmente sim, tá? O que mais? A Laine Rodrigues perguntou o telefone da clínica. Laine, 19 3407 1669. Mas se você, a hora que eu terminar a live, for lá no comecinho da nossa página, você vai ter o telefone fixo e vai ter o nosso WhatsApp também, que fica fácil de você acessar, tá bom? O que mais, gente? Deixa eu ver que horas são. Temos 3 minutinhos. Vamos ver se alguém aqui perguntou no Insta. Depois desse tomo que vocês tomaram aqui, né? Deixa eu ver se eu conheço alguém. Cata Lisoli, tudo bem? Conheço. Oi, Dri. Drilina entrou. Cris Goeri, sim. Cris, minha irmã. Cris Felca, sim. Quem mais que eu conheço? Andrade Edilson Alves, sim. Wesley, sim. Ai, que legal. Line Zago, sim. Quem mais? Eliana Gilbertoni, tudo bem, Eliana? Quem mais? Marta Rossi. Sueli Francis Changeles, sim. Olha eu me enrolando pra falar. Oi, Kel. Sim, senhora. Karina, tudo bem, Karina Pequim? Laura Beirigo. Que legal, muita gente. Érica Blanes, tudo bem, Érica? Muito bom, turma. Será que eu passei alguém que eu não vi? Bacana. Gente, o que mais? O que mais que a gente pode pensar? Deixa eu ver se eu lembro aqui de mais alguma coisa. Bom, acho que a gente tem, só pra finalizar então essa questão das mamoplastias, deixa eu apoiar o celular aqui. Esse aqui. A gente também teve falando de mamoplastia, a gente teve usaram um nome meio infeliz de recall, né, de próteses, há uns 2 meses atrás, em relação a uma marca que a gente usou muito, na verdade foi a marca mais usada no mundo inteiro, que é da Allergan, que tiveram alguns casos relatados de um tipo de linfoma da cápsula em volta da prótese, diagnosticados, né? Que a maior revendedora de prótese tomou por prudência achar melhor recolher a prótese do mercado para avaliar se realmente tem relação com a prótese ou não tem, mas não tem só casos em relação à Allergan, tem casos também com outras marcas de prótese, tá? Mas a gente acredita que provavelmente por ela ter sido a mais vendida, foi a que mais teve casos diagnosticados. Mas lembrando que a gente falou naquele a gente fez uma live sobre isso também, logo no dia que saiu essa notícia. A chance da gente ter um linfoma em volta da mama, nessa cápsula da mama, é extremamente raro. É muito mais raro do que um câncer de mama. O câncer de mama, a taxa de prevalência gira em torno mais ou menos de 15%, 17% das mulheres. A chance de ter um linfoma em volta dessa cápsula da prótese é em torno de 0,0003%. É muito baixo. É praticamente a mesma chance de você ser atingido por um raio. Então, é muito pouco provável, tá bom?
Mas é uma coisa que sempre me perguntam também em consulta, eu acho que vale a pena vocês saberem que existe, mas que a chance disso ter é muito raro, tá bom? Muito bem. Falando um pouquinho de pós-cirúrgico nesses 2 minutinhos que a gente tem, rapidinho. Então, a gente geralmente orienta um repouso relativo, movimentação dos braços até a altura do ombro. Às vezes o paciente vem e fala, mas eu posso, eu até estico assim, olha, até aqui não tem problema, né? Então, pode movimentar até aqui. Então, o paciente pode comer, pode escovar dente, pode abaixar a cabeça para pentear o cabelo no pós, pode ir ao banheiro, consegue ir ao banheiro sozinha, pode tomar banho sozinha. O que a gente pede para a paciente evitar ao máximo é fazer peso com os braços para não ter risco de sangrar ou abrir algum pontinho, tá? Mas fora isso, o que não for exigir do paciente muito esforço, muita força que vai romper algum ponto, que vai fazer sangrar, vida normal, claro que com um ritmo um pouco mais desacelerado e que você possa curtir essa semana, pelo menos aí uns 10 dias, do seu autocuidado, fazer uma drenagem, tomar seus remédios no horário certo, dormir bem, poder curtir um pouco esse momento, né? A gente também merece ter um tempinho de desligar das coisas, do automático. E muitas vezes a plástica vem nesse momento, né? Que o paciente está mais tranquilo e pode curtir esses dias de descanso. Então vale a pena quem estiver se programando, pelo menos ter aí, uma semana, 15 dias, para dar tempo de se organizar, de curtir, de vir nos retornos e a gente poder ter um pós-operatório bem tranquilo, uma recuperação excelente. Tá bom? Gente, obrigada. A gente se vê na semana que vem. No comecinho da semana eu coloco uma outra enquete para vocês sugerirem os temas ou votarem. E hoje, só para lembrar, a gente operou bastante paciente, 3 homens hoje com câncer de pele, no centro cirúrgico lá na Unimed. Então a gente alerta, né? Os homens não gostam de passar protetor solar. Acham que é grudento, acham que é chato, acham que é coisa só que se passa quando vai pra praia. Mas não é. O pior sol é o sol que a gente toma todo dia sem proteção. E homem, às vezes, calvo. Então, hoje a gente teve muita lesão aqui no couro cabeludo, né? Paciente um pouco mais calvo que tomou sol na careca. Nariz, que é uma região também muito prevalente de câncer de pele, porque é o primeiro lugar de incidência solar, né? Pescoço, porque homem tem cabelo curto e também não passa protetor no pescoço, e aí tem câncer de pele nessa região. Cabelo curto não protege a orelha, tinha um tumor grande hoje da hélice, a gente teve que fazer reconstrução do pavilhão auricular desse paciente. Então, protejam-se, né? Porque às vezes tá todo mundo aí novinho, ninguém tá pensando em protetor solar, mas depois a conta chega, né? Daqui 10, 15, 20 anos aparece um câncer de pele que a gente às vezes vai ter que tirar um pedacinho de algum lugar para reconstruir. Então vale a pena proteger, né? Existem protetores solares que são específicos para pele masculina, que a cosmetologia é muito boa, né? Que não fica grudento, não atrapalha, não escorre. Então tentem achar aí, né? Ou com a ajuda da sua dermatologista ou em consulta que a gente possa sugerir pro esposo também, pro namorado, pro irmão, pro pai, né? Para eles começarem a ter um pouco esse hábito de passar protetor, porque eles não têm nem cabelo para proteger dessas regiões, né? Então vale a pena a gente pensar neles também, tá bom? Adriana perguntou, fiz abdominoplastia há 2 anos, posso fazer lipo na barriga? Sem problemas, Adriana, já tem 2 anos da sua cicatriz, desde que tenha gordurinha, pode fazer, né? Aquela gordurinha localizada, para dar um contorno melhor, pode associar, tá bom? Não tem problema. Gente, de Lúcia 019 3407 1669 e o nosso zap que é 99660 1669, tá bom? A Glória escreveu, adoro as suas explicações, parabéns, obrigada, Glória. Gente, obrigada e bom final de semana para todo mundo, a gente se vê na semana que vem, tá bom? Até mais!